Glaucoma e pressão alta nos olhos é a mesma coisa? Antes da gente começar, dá uma pausa no vídeo. Tenta ver se você consegue sair bem dessa pergunta, se glaucoma é igual a pressão alta nos olhos. E deixa nos comentários a resposta. Daqui a pouco eu vou te dar explicação sobre isso. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Só para você entender, a gente costuma usar como parâmetro o valor de 21 milímetros de mercúrio como limite superior do valor de referência da pressão intraocular. Esse valor foi definido depois de análises estatísticas. Só que a gente tem dois aspectos. Primeiro, muitos pacientes não vão desenvolver perda do nervo óptico nem alteração no campo visual, mesmo apresentando pressão intraocular com valores bem mais altos do que isso. E segundo, outros pacientes vão apresentar dano glaucomatoso com pressão intraocular menor que 21. E como que isso acontece? O que eu quero dizer com isso? As pesquisas mostraram a importância do papel da pressão intraocular no mecanismo do glaucoma de ângulo aberto. Apesar de muitos estudos terem mostrado que existe uma relação entre a pressão intraocular e a taxa de perda de campo visual, essa correlação não foi vista em todos os casos. Quer ver? Eu vou passar para você agora duas situações. Pacientes que têm pressão intraocular maior que 21, que têm nervo óptico normal e que não têm alteração de campo visual. A gente vai classificar esses pacientes como hipertensos oculares, tudo bem? Mais uma vez, eles têm pressão alta nos olhos, mas não têm glaucoma. Eles são considerados hipertensos oculares. Alguns pesquisadores já usaram os termos glaucoma inicial de ângulo aberto sem dano e outros usam o termo suspeito de glaucoma. Não importa o termo, o que importa é que esses pacientes precisam de acompanhamento regular. Agora, do outro lado dessa balança, a gente vai ter aqueles pacientes que têm pressão intraocular abaixo de 21 e que já manifestam dano glaucomatoso no nervo óptico e no campo visual. O glaucoma desses pacientes vai ser classificado como glaucoma de pressão normal. E alguns pesquisadores acham que esse tipo de glaucoma é uma variante do glaucoma primário de ângulo aberto. E outros acham que o mecanismo de ação é diferente. De toda forma, o glaucoma primário de ângulo aberto e o glaucoma de pressão normal parecem representar uma forma de glaucoma onde o mecanismo da neuropatia óptica varia entre pressão alta no primeiro e de outros fatores no segundo. E quais seriam os fatores? Pressão intraocular, processos isquêmicos, processos autoimunes e genética. Com isso, como é que eu vou conseguir responder a pergunta do começo? Pressão alta nos olhos e glaucoma é a mesma coisa? A resposta é não. Mas é claro, o glaucoma é uma doença que o nosso foco vai ser controlar a pressão intraocular. A mensagem que eu quero que você assimile hoje é: você pode ter pressão alta nos olhos e não ter glaucoma, e você pode ter pressão, entre aspas, normal, ou seja, abaixo de 21 e ter glaucoma. Puxa, como é que eu faço? Parece um pouco confuso. Para ilustrar, eu quero contar para você uma história que eu vivi uma vez com um paciente. Eu estava conversando com esse paciente, e ele me falou sobre aquilo que ele fazia. Ele me contou que ele trabalhava com portas, ele instalava portas, aquele marco onde a porta fica, aquela espuma expansiva, alisar, tudo isso ligado à instalação de uma porta. Aí eu falei para ele: nossa, isso deve ser bem difícil, né? Assentar uma porta não deve ser uma coisa fácil. Aí a resposta dele foi a seguinte: doutor, para mim é fácil. Legal, né? Você deve estar perguntando, o que tem a ver porta com glaucoma? E nada, não tem mesmo. Mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. E por que eu estou falando isso? Da mesma forma que cada um na sua função, para quem é especialista em glaucoma vai saber diferenciar quando precisa tratar e quando não precisa. Para fazer um diagnóstico preciso de glaucoma, preciso fazer campo visual, examinar o ângulo que existe entre a íris e a córnea, analisar a espessura da córnea, medir a pressão intraocular da pessoa, ou seja, avaliar com precisão o nervo óptico dessa pessoa. A gente avalia idade, história familiar, uso de medicações que essa pessoa usa, avalia tudo isso. E mais importante, a gente tem que saber juntar todas essas peças desse pequeno quebra-cabeça para conseguir chegar num diagnóstico preciso. E fazendo um diagnóstico de glaucoma, saber tratar, como tratar, quando tratar, se usa colírio, se não usa, com laser, com cirurgia, enfim. Eu sempre falo para os meus pacientes, dos nossos olhos, a gente precisa cuidar com carinho. Bom, é isso. Espero ter ajudado com o assunto de hoje.
Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa no nosso Instagram. Eu quero te convidar para que você siga a gente lá. E deixe nos comentários se alguma vez seu oftalmo mediu a pressão dos seus olhos e ela estava alta. E como que ele conduziu o seu caso. Conta pra gente. Divide um pouquinho da sua experiência com todos nós. É importante. Um grande abraço e até o próximo.